Historicamente, o tempo era visto como o melhor cirurgião possível. Tinha uma mão incrivelmente leve. Sim, muito meticulosa. Exatamente. Era aquele médico compassivo que criava cicatrizes firmes para fechar as feridas mais profundas e, com o passar dos anos e das décadas, apagava suavemente as memórias para que o passado pudesse ficar no seu devido lugar. Que é no passado. Precisamente, no passado. Mas hoje esse cirurgião antiquado foi sumariamente despedido. Posto na rua. E para o seu lugar contratámos a Cash do Google. Olá e boas-vindas a mais uma exploração profunda. Hoje a nossa missão é investigar uma mudança radical que está a alterar, quer dizer, a própria base da condição humana. O tema é Kintsugi digital, a imortalidade do erro e o narcisismo moral. É um tema denso. É mesmo. Especificamente, vamos tentar perceber o que é que acontece à nossa espécie quando a tecnologia nos rouba o direito fundamental de esquecer. E, mais assustador ainda, o direito inalienável de sermos esquecidos. É uma premissa avassaladora. E os documentos em análise hoje ajudam-nos imenso a mapear este novo território. São textos fascinantes. Sim. Trata-se de uma coleção de ensaios filosóficos e sociológicos que olham para o impacto brutal desta memória digital eterna. Mergulham na ética, na possibilidade de redenção e trazem reflexões muito críticas sobre o fenómeno do cancelamento. E antes de avançarmos e começarmos a desbravar isto tudo, quero só deixar algo cristalino para quem nos acompanha. O objetivo desta análise não é, de todo, tomar partidos políticos. Claro, nem entrar em guerras ideológicas da trincheira. Nem pensar. Os textos abordam questões fraturantes, mas o que vamos fazer aqui é dissecar as ideias de forma neutra. Vamos analisar os argumentos puramente filosóficos que estas fontes apresentam, sem endossar lados, mas tentando compreender os mecanismos. Pensemos no erro impulsivo de um jovem de 19 anos. Aquele típico comentário infeliz, Ou uma opinião muito mal formulada. ou dasquelas piadas terríveis que resultam puramente de imaturidade. No passado, antes desta revolução digital, esse momento de estupidez evaporava-se. Quem ouviu, ouviu. Exato. Quem não ouviu, não pensa mais nisso. Hoje em dia, esse exato milissegundo de imaturidade fica em estado de crioconservação digital. Fica lá adormecido nos servidores mundiais num estado de preservação absoluta. Para sempre. Sim. E décadas depois está pronto a ser servido, totalmente descontextualizado, a um recrutador que está a entrevistar essa mesma pessoa. Alguém que agora já tem 40 anos e só quer um emprego para sustentar os filhos. Deparamos-nos aqui com um paradoxo monumental. O jovem de 19 anos e o adulto de 40 já nem são a mesma pessoa a nível biológico. Celular ou neurológico mudaram completamente. Mas criamos uma tecnologia que se recusa a esquecer e impusemos essa regra rígida a uma espécie que é programada para aprender, esquecer e superar traumas. Como é que lidamos com isto? É precisamente essa fricção entre a máquina e a biologia que cria a crise. A evolução humana requer a capacidade de descartar versões antigas de nós mesmos, percebes? Sim, mudar de pele. Exato. E quando a tecnologia nos impede de largar essa pele antiga, cria-se uma paralisação psicológica. O indivíduo fica acorrentado a uma versão estática de si mesmo, que muitas vezes é definida pelo seu pior momento, Pelo seu pior dia de sempre. registado de forma indelével para a posteridade. E para tentar perceber como lidamos com a falha nesta nova realidade, tem uma ligação narrativa incrível com uma filosofia estética tradicional japonesa. A arte do kintsugi. Sim, o kintsugi, na sua essência, é a arte de reparar cerâmica que se partiu. E funciona muito bem por oposição ao que fazemos online. Porque no mundo físico, em vez de se deitar o vaso partido para o lixo ou tentar colar os cacos com fita cola transparente, Para fingir que não partiu, não é? isso mesmo, fingir que nunca aconteceu. Em vez disso, os artesãos usam uma laca especial misturada com um pó de ouro. O que significa que a falha não é de todo escondida. A cicatriz dourada passa a ser a parte mais valiosa e resiliente de todo o objeto. A quebra não desvaloriza o vaso. Prova que a beleza está na superação do dano. Celebra-se a imperfeição humana. O vaso ganha caráter. Mas quando transpomos isto para a realidade digital, a coisa muda de figura drasticamente. Porque no tribunal sumário das redes sociais, a reação perante a falha de alguém não mete pó de ouro em lado nenhum. Não, nem pensar. Criámos o kintsugi invertido.
Hoje, perante um deslize moral exposto publicamente, a reação da turba digital não é usar o ouro da compreensão para unir os pedaços, é usar ácido. Ácido para corroer os cacos. Exatamente. Derramar ácido sobre o que já está perdido. E é aí que eu confesso a minha enorme confusão com isto tudo. Eu percebo o impulso humano para a punição, hum, sempre existiram castigos, mas historicamente o castigo tem um objetivo funcional. Castiga-se para aplicar justiça ou para proteger a comunidade. Ou por motivos pedagógicos. Certo, para que a pessoa aprenda a lição e seja reintegrada. Mas se estamos perante um tribunal que deita ácido em cima de alguém que já está no chão fraturado, quer dizer, não há pedagogia nenhuma possível aqui. Qual é, afinal, o propósito disto? O que é fascinante aqui é que o objetivo moderno não é a reparação, é a atomização. Atomização. Reduzir a pessoa a pó. A desintegração total do indivíduo no espaço público. O objetivo de despejar esse ácido é garantir que aqueles cacos específicos nunca mais se possam voltar a unir. Não interessa se a pessoa percebe o erro ou se pede desculpa genuinamente. A intenção é a erradicação social daquela voz. Mas isso levanta um problema lógico gigantesco sobre as motivações das pessoas online, porque ninguém despende esta quantidade colossal de tempo a perseguir um estranho sem retirar daí uma recompensa. Se a aniquilação do outro não serve para melhorar a sociedade, então quem ataca, quem lidera a multidão, ganha o quê exatamente? E é aí que o espelho se vira para nós. Um conceito muito desconfortável chamado narcisismo moral. Narcisismo moral. Sim, sugere que esta ferocidade vigilante na internet é, na maioria das vezes, uma encenação. É por teatro. Portanto, não estão a defender uma virtude real. Ao apontar o dedo com aquela fúria toda ao erro alheio, a maioria não está a agir por princípios. Estão a tentar comunicar outra coisa. Estão a tentar convencer os seus próprios egos inseguros de que estão no lado certo. Sinalizam a tribo digital. Vejam como eu sou bom, vejam como eu deteto a impureza alheia. E quando destapamos esse mecanismo, percebemos que é quase um ritual. Deita-se esse ácido tóxico sobre o erro do outro para que a pureza de quem ataca brilhe por oposição. A escuridão do erro serve de fundo para expor o diamante da minha moralidade. É cruel? É muito cruel. É uma purificação pública que exige um sacrifício real no altar da nossa própria vaidade digital. A palavra sacrifício é fundamental aqui. Num rito clássico de elevação moral, a pessoa abdicava de algo seu, refletia sobre si mesma. Dava trabalho interno. Dava. Mas neste narcisismo moderno, o sacrifício é sempre o do vizinho. Eu ganho minha aura empurrando-te para a fogueira. E as redes sociais alimentam-se do conflito, porque este espetáculo da virtude é recompensado quase instantaneamente com likes e visualizações. Mas se esta pureza implacável é só uma fachada, eu pergunto-me como é que chegamos a uma moralidade tão plástica. Como é que os pensadores do passado definiam a verdadeira virtude? Porque imagino que não passasse por destruir a reputação de alguém na praça pública. Não, de todo. Aristóteles e a sua ética da virtude. E o contraste é desarmante. Aristóteles, claro. Para ele, a ideia de que alguém nasce já perfeitamente virtuoso é um absurdo completo. A ética não era um estado estático, era um hábito, um exercício diário e muito extenuante. Envolvia sujar as mãos, hesitar, tomar más decisões. Completamente. Só se alcança a virtude através de um percurso longo de tentativa e erro. A pessoa erra, sofre as consequências, ganha consciência e calibra o rumo. A virtude era o processo contínuo do tornar-se melhor. O tornar-se é uma noção fantástica porque implica que precisamos de tempo e tolerância. Mas a internet parece ter assassinado esse processo do tornar-se. Sem dúvida. O que o Tribunal Digital exige hoje é uma virtude instantânea. Exige que a pessoa chegue à praça pública já finalizada, sem pontas soltas. A ditadura da perfeição retroativa. É um mecanismo terrível, porque exige que operes de forma imaculada não só no presente, mas ao longo de toda a tua vida passada. Sim, o tribunal decreta que ou és absolutamente perfeito desde o teu primeiríssimo comentário na net há 15 anos, ou vais ser rotulado de hipócrita para toda a eternidade. Mas deixa-me fazer aqui uma dedução lógica e muito direta. Força. Se qualquer erro no processo do tornar-se for punido com a aniquilação completa da reputação, a verdade é que as pessoas não param magicamente de cometer erros. Pois não? A nossa biologia não muda por decreto digital. Exato, nós continuamos a hesitar e a ter pensamentos complexos.
O que acontece é muito pior. Estamos a criar uma sociedade inteira de mentirosos profissionais. Dissimulação em massa como mecanismo de sobrevivência. Isso. Aprendemos a gerir a estética sob camadas de filtros. Descobrimos quais são as opiniões aceitáveis a ecoar e construímos uma casca à nossa volta, enquanto a nossa moralidade real e as nossas incertezas apodrecem nos bastidores. No escuro. E se não podemos trazer esses defeitos para a luz e aprender com os outros, a sociedade torna-se estéril. Não estamos a ficar melhores, estamos só a ficar peritos em fingir que somos melhores. Essa oposição entre a fachada e a nossa realidade interior gera um ambiente de medo palpável. O custo da honestidade passou a ser demasiado alto. E percebendo isto, torna-se crucial perceber como resistir. É por isso que os ensaios sugerem analisar a turba digital em oposição direta ao autocontrole clássico. O antídoto para a histeria coletiva. Precisamente, se ligarmos isto ao panorama geral da filosofia, o escudo contra esta dinâmica é o estoicismo. Marco Aurélio, não é? Sim, o imperador filósofo. Ele escreveu algo que hoje soa revolucionário. Ele disse que a melhor vingança é não seres como aquele que causou o dano. A filosofia estoica baseia-se na ideia de que não controlamos os gritos da multidão, mas temos soberania sobre a nossa resposta interna. E a turba digital é o exato oposto do estoicismo. É puramente reativa, governada pelas emoções mais inflamáveis, cega e desgovernada. Um contágio emocional puro. É um contágio. A raiva passa de ecrã para ecrã. E as pessoas nem pensam nas repercussões, estão só a reagir em matilha. E para provar quão insustentável é esta atitude, um momento de reflexão que é digno de um episódio da série Black Mirror. É um desafio intimista para toda a gente que está a ouvir isto agora. Imaginem o seguinte cenário. Neste preciso momento, dá-se uma falha catastrófica nos servidores de todas as empresas de tecnologia. E de uma assentada, de forma irrevogável, todos os nossos pensamentos mais privados ficam expostos. As pesquisas de Google envergonhadas. Sim, as mensagens do WhatsApp trocadas num dia de imensa frustração, aquelas opiniões sarcásticas não filtradas ou aquelas piadas péssimas num círculo de confiança. Imaginem que de repente tudo isso fica escarrapachado na praça pública, com o nosso nome completo associado. Sem onde nos escondermos. Perante esse nível de exposição, se isto acontecesse amanhã, sobraria alguém na face da Terra com moralidade suficiente e um registro limpo para nos defender? Ou seríamos simplesmente devorados pela multidão? É um teste de empatia que desarma qualquer ilusão de superioridade moral. A realidade, nua e crua, é que o tribunal digital colapsaria instantaneamente, porque não sobrariam juízos nenhuns. Nenhum de nós escaparia. Ninguém é imaculado, num escrutínio de 360 graus ao longo de 20 anos. A ilusão de que somos melhores do que a pessoa que está a ser atacada hoje baseia-se apenas no facto de os nossos piores momentos não estarem num ecrã à vista de todos. É uma questão de sorte, muitas vezes. É. Mas o pavor de sermos os próximos impede a empatia. A multidão ataca vorazmente para que a luz não incida sobre os seus próprios segredos. E se admitimos que esse exercício mental nos afunda a todos, a conversa tem de dar um salto urgente para a questão dos direitos fundamentais e da sobrevivência social. O direito ao esquecimento. Um conceito de enorme gravidade. Sem o direito de ser esquecido, não há verdadeira liberdade para mudar. Não há. Se alguém for acorrentado de forma vitalícia a uma frase estúpida que disse há 10 anos, essa pessoa deixa de ser tratada como humana. Passa a ser apenas um registro de dados estático. Deixamos de ver ali um organismo capaz de se arrepender e evoluir. Este levanta uma questão estrutural sobre a nossa civilização. Há séculos que temos sistemas de justiça que incluem defesa, contexto e reabilitação. Sim, há mecanismos para recuperar as pessoas. Mas o cancelamento moderno age como uma pena de morte social, contornando tudo isso. O julgamento acontece sem um painel imparcial, num mar de comentários furiosos, e a punição é perpétua. Não há liberdade condicional. Ficas marcado para sempre. E a verdadeira redenção da humanidade exige que a sociedade permita que o passado prescreva. Sem esquecimento, bloqueamos as saídas. Só resta um presente claustrofóbico de escrutínio constante. Sem esquecimento, não há espaço para a evolução de ninguém. Então, o que é que isto tudo quer dizer para nós? Fazendo um balanço desta reflexão profunda, percebemos que estamos a navegar num mar digital que registra cada deslize. Transformamos a nossa fragilidade em monumentos eternos de condenação. E ao não aplicar aquele ouro do kintsugi nas quebras dos outros.
Exato. Optando antes pelo ácido corrosivo movido à vaidade, estamos a construir uma armadilha. Estamos a asfixiar a nossa capacidade de crescer. Substituímos a humanidade por uma ditadura da aparência. E esquecemos que a nossa identidade é moldada pelos erros, pelas lições e pelas cicatrizes. A negação do esquecimento é a negação da nossa capacidade inata para sarar, enquanto sociedade. É uma perspectiva pesada, confesso, mas vital. E queremos fechar esta sessão com um desafio final, um pensamento provocatório. Fica a questão para quem nos acompanha. Perante os abismos que discutimos hoje, entre a tirania da fachada e a ferocidade do julgamento, Uma escolha impossível. será preferível viver num mundo onde todos os erros e pecados são integralmente perdoados e apagados, mas ninguém se recorda de quem nós somos, ou num mundo onde somos conhecidos em todos os nossos detalhes íntimos, mas onde o perdão simplesmente não existe? É uma questão que mexe connosco. Deixou repto para continuarem a refletir sobre como lidamos com a nossa natureza frágil na era digital. Um enorme obrigado a toda a gente que esteve desse lado em mais uma exploração conosco. Até à próxima. E nunca deixem de questionar a perspectiva de onde avaliam o mundo. A nossa justiça e as nossas relações dependem de perdoar. E o perdão exige um fechar de olhos ao passado. Todos somos vasos que às vezes racham. Espero que tenham gostado. Obrigado por estarem aí. Não se esqueçam de seguir o canal, isso é mesmo importante para nós. Até breve.